Estou muito feliz de estar com vocês aqui essa noite. E eu já pude sentir a presença do Senhor. Quem já sentiu um tum-tum-tum assim, ó? Quem já chorou hoje aqui? Mas este choro não é de tristeza. No final você vai chorar? Então tá bom. Já sentiu? Muitas vezes tum-tum ele falou. Agora deixa eu falar para vocês. O doutor Jesus já está na casa. Eu não posso ver o seu coração, mas ele está fazendo uma radiografia. Está olhando bem no profundo do seu coração. E se você estiver com vontade de adorar hoje, e quem fez aquele propósito que a tia Bica falou, que ia chegar em casa, você fez? Que ia chegar em casa, orar com a mamãe ou o papai e pedir o quê? Pedir o que você ia pedir para você hoje? Sentir mais Deus, mais a presença. Então agora eu quero saber quem gosta de ver os papais cantarem aqui na frente. Porque até agora eu vi as crianças, eu vi as líderes, mas eu quero ver 3 pais corajosos aqui para cantar. Eu vou chamar 3 pais que estão mais pertinho, porque todos os pais são corajosos. Olha lá, meu Deus. Ó, a tia Bica, deixa eu ver aqui, ó. Senta, que eu já chamei aqui, ó. Eu já chamei um pai, quer ver? O nome dele é Ezequiel. Cadê o papai Ezequiel? Tá aqui na frente. Porque até os irmãos virem aqui, o outro é Joacir. E o outro é Elias. Chamei eles porque eles estão mais pertinho. Pode ficar aqui. Mas eu vi que as esposas ficaram bem animadas, né? Eu quero chamar elas também para acompanhar aqui. Cada uma do lado do seu esposo. Agentes de cura, olha aqui, ó. O Senhor fez o nosso corpinho. O Senhor criou a natureza. O Senhor também criou os animais. Então, aqui neste consultório do Dr. Jesus, vai ter um coral de animais. Um passinho para frente, vocês. Agora, vocês vão ser os juízes. Eles não podem virar para trás, senão vira a estátua de sal, tá bom? Ok? Não pode virar para trás. Ok? Deixa eu ver. Irmão, não pode olhar para trás. Deixa eu ver aqui. Quem que eu vou pegar? Deixa eu ver. Aqui. Desculpa do gel, irmão. É um passarinho, já vou apresentando. Deixa eu olhar. Ih, esse aqui pode ser esse? Ou esse? Irmão, não sei porquê, mas olha, foi unânime. Sabe quem que é esse, irmão? É o senhor macaco. Só que o senhor macaco tem um rabinho amarrado. E agora, deixa eu ver um pouco as mulheres aqui. Deixa eu ver. Vou bagunçar. É essa? É essa? Essa? Vou colocar. Ó o lacinho. Dona Girafinha. Quem é que ri mais aqui? É essa? Ou é essa? Essa é mais sorridente? Qual é o animalzinho que ri bastante? A Dona Hiena! Dona Hiena! Sobrou para a irmã aqui a senhora Vaquinha. E o irmão?
Irmão, Deus fez todos os animais. Você já viu Siri louvar o Senhor? Senhor Siri. Dá uma arrumadinha aqui. E aí, ele tem umas pinças. É o Siri. Ó lá. Se não couber a mão inteira, isso, coloca aí pra cima. Agora, crianças, deixa eu colocar na sequência, ó. Quero voar como um pássaro, primeiro irmão, rir como a hiena, balançar no cipó como um macaco. Vem aqui, irmão. Girar a cabeça como a girafa, mugir como a vaca. E o irmão? E andar de ladinho como o siri. Sabia que era para ele esse papel? Ok? Então a música diz assim, ó. Sou criança, sou diferente. Quem aqui é diferente? Olha pro amiguinho, vê se ele é igual a você. Não, né? Agora diz assim, amiguinho, eu louvo ao Senhor do meu jeitinho. Olha os animais. Tem animal grandão, tem animal baixinho, tem animal gordinho e tem animal magrinho. E todos louvam ao Senhor, amém? Então vamos ficar em pé, todos papais, mamães, titias, e vamos louvar. Sou criança, sou diferente, e nós vamos aprender. Pode ficar tranquilo que só vai pro YouTube. Bem bonito para Jesus. Vamos aprender? Sou criança e sou diferente, feliz e contente, louvando a Jesus. Tá bonito, vamos repetir? Sou criança e sou diferente, feliz e contente, louvando a Jesus. Olha o passarinho, vamos voar. Quero voar como um pássaro e como a hiena, balançar no cipó como um macaco e cantar ah. Vai fazer de novo, olha lá. Sou criança e sou diferente, feliz e contente, louvando a Jesus. Do começo, hein? Bonito! Quero voar como um pássaro e como a hiena, balançar no cipó como um macaco, girar a cabeça como a girafa e cantar lá, 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 lá. Tá bonito! Sou criança, quem aprendeu canta. E sou diferente, feliz e contente, louvando a Jesus. Lá vem o passarinho. Quero voar como um pássaro e como a hiena, balançar no cipó como um macaco, girar a cabeça como a girafa. Olha lá, mugir como a vaca. Mu, 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 mu. No começo, macaquinho. Sou criança e sou diferente, feliz e contente, louvando a Jesus. Olha o passarinho. Quero voar como um pássaro e como a hiena, balançar no isso. Girar a cabeça como a girafa, mugir como a vaca, mu, e andar de ladinho como o siri. Vocês, se você quer ser diferente, olha, venha com a gente louvar a Jesus. Olha como que a gente faz. Com os joelhos dobrados, mãozinhas pro alto, sorriso nos lábios, um grito bem alto. Jesus. Canta bonito o nome de Jesus assim, ó. Jesus. Tá bonito Blumenau. Jesus. Lá em cima assim, ó. Jesus! Aleluia!
Obrigada. Pode colocar naquele... Muito bem, respira. Pode se sentar. Quem gostou de ver os animais cantando? Muito bem. Ai, ai, ai. Agora, eu quero saber quem gosta de histórias de gigantes. Quem gosta? Ai, ai. Espera um pouquinho. Perdi o fôlego, viu? Quem gosta de história de tempestades? Quem gosta de história de amor? Quem gosta de história de terror? Por isso não dorme à noite. Faz xixi na cama. Mas a história que eu vou contar hoje não é uma história inventada. É uma história deste livro aqui. Que livro é este? A palavra de... E essa história aconteceu. Ela foi contada pelo próprio Jesus para ensinar uma lição de amor. E agora pode colocar o meu fundo musical. E agora se preparem. Diz assim pro amiguinho: amiguinho, não conversa comigo. Porque agora eu já cantei, eu já pulei, mas agora eu vou ouvir o doutor Jesus falar. Agora diz assim para ele: psh, psh, isso. Muito bem, agora ó, preste atenção. Um pote de cola, vamos imaginar na nossa mão. Bem pesado, pesado. Vamos pegar um pincel. Vamos mexer. Mexe, mexe, mexe. Pega um pouquinho de cola. Passa no pezinho. Colou. Pega um pouquinho de cola. Passa no bumbum. Colou. Pega um pouquinho de cola. Só pode falar se for para adorar, ok? Crianças, hoje vai entrar aqui personagens lá da época de Jesus. Mas não pode conversar, porque senão a gente vai perder tudo que vai acontecer. Certo homem, muito inteligente, orgulhoso, ele se achava que sabia de toda a lei. Na verdade, a Bíblia diz no livro de Lucas, não sou eu quem estou falando. Lá nos evangelhos, onde o nosso amiguinho falou, no Novo Testamento, lá no capítulo 9, 10 e no versículo 25, essa história se passa. Depois vocês vão ler com o papai e eu vou contar essa história. Crianças, esse homem orgulhoso viu Jesus se aproximando e ele fez uma pergunta. Quem gosta de fazer pergunta? Ele disse: Jesus, o que é necessário que eu faça para herdar o reino dos céus, a vida eterna? Jesus viu que aquele homem estava querendo provar ele. Então Jesus respondeu ele com mais duas perguntas. Jesus disse assim: você conhece a lei? O que você entende dessa lei? Ele disse assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou para ele: disseste bem, faça isso e viverás. O homem, querendo se justificar, disse assim: ei Jesus, quem é o meu próximo? Jesus disse assim: eu vou te contar uma história. E agora, essa história vai acontecer.
bem aqui. Certo homem, a Bíblia não diz o nome dele, caminhava por uma terra chamada Jerusalém. E ele ia de Jerusalém até Jericó. Como que é o nome da cidade? Jerusalém até Jericó. Quando ele estava passando por aquele lugar era conhecido como um lugar muito perigoso. Era uma descida de 27 quilômetros. E essa descida havia muitas rochas. E sabe quem ficava escondido nesse lugar? Assaltantes, bandidos. E esse viajante passava por ali. Mas de repente apareceram os bandidos, os assaltantes, e vieram. Quando viram aquele homem, não deixaram dele fazer nada. Então assaltaram ele, tiraram a sua roupa e bateram nele, espancaram ele, de maneira que aquele homem ficou caído no chão. E os bandidos não tiveram misericórdia, machucaram ele, que parecia que ele tinha ficado morto. Levaram tudo e então foram embora. Aquele homem agora estava caído em uma terra isolada. Jerusalém, aqui, ficava no alto. Uma cidade que tinha mais ou menos 900 metros da altura do mar. Jericó ficava 300 metros baixinho da altura do mar. Por isso que tinha uma descida, conseguem imaginar? Por isso que Jesus estava dizendo que ele estava descendo. E agora, quem iria passar? Ele caído, machucado, quase morto, e não conseguia se levantar. Mas por ali, alguém passou. A Bíblia diz que o primeiro que passou por ali era um sacerdote, que também vinha pelo mesmo caminho, de Jerusalém. Sabe quem era o sacerdote? O sacerdote era aquele que servia no templo. O sacerdote era aquele que fazia os sacrifícios no templo. E sabe qual era o serviço dele? Ajudar os pobres também. Mas quando ele viu aquele homem caído, ao invés de ajudar aquele homem, a Bíblia diz que ele passou de largo. Ele pensou: eu não posso tocar em nada que está morto. Eu posso me contaminar. E eu ficarei 7 dias isolado, sem poder fazer nada no templo. Ao invés dele usar a lei, a palavra que ele conhecia na sua prática diária, aquele homem sacerdote passou de largo. Como que em nome de Deus eu não vou me contaminar? E deixou o homem caído no chão. E a história disse que o sacerdote foi embora. Mas o sacerdote era aquele que tinha que fazer algo por um próximo, por alguém. E agora? Mas os sacerdotes moravam muitas vezes na cidade de Jericó. Então eles passavam sempre por ali. Mas a história não acabou. Quem vem lá? Lá vem o levita. A Bíblia diz que o levita veio pelo mesmo caminho. Sabe quem era o levita? Ajudava o sacerdote nos serviços do templo. O levita, quando olhou aquele homem, ele pensou: certamente eu poderia ajudá-lo. Mas se eu tocar nele, eu vou me contaminar, eu posso ficar sem trabalhar no templo. Quem vai fazer o meu turno, preocupado em fazer os rituais no templo, e não praticou o amor? O levita deveria ajudar os necessitados, mas disse assim:
eu não vou ajudar, porque senão eu vou me contaminar. E no templo eu não vou poder trabalhar. E a história conta que o levita saiu de longe e foi embora. E aquele homem caído, sem forças para se levantar, talvez sem esperança. Sabe o que aconteceu? Mais um personagem na história veio chegar. O nome dele era um samaritano. O samaritano não vinha pelo mesmo caminho. A Bíblia diz que ele estava cruzando a estrada, vindo de viagem. Lá veio o samaritano. Quando o samaritano viu aquele homem, ele não precisava parar. Ele talvez não era nem conhecedor da lei, como sacerdote, como levita, mas a Bíblia diz que ele chegou. A Bíblia diz que ele parou e se encheu de compaixão. Esse samaritano tinha com ele alguns elementos que ajudariam esse homem. Sabe o que ele tinha? Ele tinha vinho. E então ele pegou o vinho. Esse vinho era usado para sarar feridas. E o samaritano então pegou o seu vinho e começou a tratar as feridas daquele homem. Ele estava muito machucado. Naquela época usava o vinho como remédio. E ele tratou aquele homem com muito amor e cuidou. Ele pegou ataduras e amarrou nos machucados, nos ferimentos daquele homem. Ele fez tudo o que podia por aquele homem. E ele estava ali pronto para servir aquele homem. Ele nem conhecia aquele homem, mas ele resolveu tratar com muito amor aquele homem. Ele não tinha somente vinho, ele tinha também um outro elemento. Ele tinha azeite. O azeite também era muito usado para os ferimentos. Então ele começou a ungir aquelas feridas para ver se cicatrizavam, se poderia sarar. Sabe, crianças? Mas o que aconteceu? Aquele homem usou todas as suas estratégias. O sacerdote não ajudou aquele homem. O levita ajudou aquele homem? Mas o samaritano? A história conta que o samaritano tinha um cavalo. Eu não consegui trazer um cavalo, mas vamos imaginar um cavalo. Ele levantou aquele homem com a força do seu braço e foi levantando aquele homem. Imaginem, levantou aquele homem e colocou no cavalo, todo ferido. Olha quantas feridas. E então ele levou aquele homem para um lugar chamado hospedaria. Vamos imaginar que aqui no consultório do Dr. Jesus é uma hospedaria. Ele chegou lá e disse: eu não posso largar esse homem. Vejam, ele colocou aquele homem lá na hospedaria. Chegou lá, deitou aquele homem no melhor lugar. E ele disse ao hospedeiro: hospedeiro, cuide dele. Olha, você vai fazer o melhor por ele. A história conta que ele deu 2 denários, 2 dinheiros para aquele homem daquela época. E falou assim: olha, cuida dele. Porque se for necessário fazer algo mais, eu vou voltar. E então o samaritano foi embora. Deixou tudo arrumadinho. E aquele homem da nossa história ficou na hospedaria. Olha lá. Agora ele estava sendo tratado, cuidado. O hospedeiro agora estava cuidando dele, talvez ouvindo os batimentos dele. E tudo que foi preciso, ele estava fazendo. Mas o que será que Jesus estava querendo ensinar para aquele homem orgulhoso? Então Jesus disse assim: ei, intérprete da lei, quem foi o próximo do homem que se machucou, que foi assaltado?
O homem da lei não quis dizer que ele era um samaritano. Ele disse assim: foi aquele que usou de misericórdia. Jesus disse assim: então vai e faça o mesmo. Mas será que o Senhor Jesus quer nos ensinar algo essa noite? Eu sempre pensava que eu seria como bom samaritano. Eu quero ter azeite nas minhas mãos, eu quero ter vinho nas minhas mãos, e verdade. Mas hoje o Senhor colocou algo no meu coração, que nós somos como esse homem que caiu, que foi assaltado. Diz assim: eu sou pecador. A Bíblia diz que ele era um judeu. Os historiadores buscaram e disseram que ele era um judeu. E o Senhor Jesus veio para esse povo, fala judeu. Mas esse povo não acreditou que Jesus era o Filho de Deus. E sabe, aquele homem caído, ele foi machucado? Ele foi roubado? Diz assim: eu também fui machucado. Quer ver uma coisa? Que entrem os bandidos dessa história. Aqui, hoje, nessa história, fiquem aqui, meus queridos. Eles só estão representando uma cena. Eles, na encenação, machucaram o homem. Levaram o que o homem tinha. Congela a cena aqui. Eu e você estávamos num lugar de paz. Que lugar é esse? Como se fosse Jerusalém. Fala, Jerusalém. Lugar de bênção. Mas, quando nós fomos feridos, por quem, tia Bica? Pelo pecado. O que o pecado nos faz? Diz assim, ó. Faz assim. Nos separa de Deus. Nos afasta de Deus. E quando ele faz isso, o homem morre espiritualmente. Sabe o que o pecado faz? Como o hino diz, tira a essência. E nós fomos saqueados da beleza, da inocência que Deus nos deu. Mas crianças, nós viemos para um lugar chamado como Jericó. Jericó era considerado uma cidade de maldição. A Bíblia diz, ai daquele que reconstruir Jericó. Nós estávamos no lugar da bênção. E quando o pecado nos atingiu, nós fomos descendo, descendo, descendo espiritualmente. E chegamos no mundo. Mas, quando a gente estava caído igual aquele homem, desesperado, a gente pensou, alguém vai nos salvar. Quem será que vai nos salvar? E então, quem chegou? O sacerdote. Pera, o sacerdote na história, pode entrar, sacerdote. O sacerdote chegou na história. E o sacerdote representa a lei na nossa história agora. E quando a gente estava preso no pecado, faz assim com a tia, preso. O pecado nos afastava de Deus. Estávamos escravos, caídos no chão como aquele homem, feridos, sem o semblante e a glória de Deus. E então a gente encontrou a lei. E a gente disse, lei, nos salva, lei. Mas a lei não pode salvar o homem. A lei não tem poder para salvar o homem. Porque a lei às vezes fica na boca somente. Lembra que o sacerdote conhecia toda a verdade, mas ele ajudou? Então a lei só estava aqui, não tinha descido na prática. A lei é como uma radiografia. Ela veio para mostrar o nosso pecado, mas ela não consegue remover o pecado de nós. E agora? Diz assim, ainda estávamos presos. Faz assim. Quem pode nos salvar?
E então a gente pensou, entra levita, a gente pensou que a religião, desse lado aqui, levita, a religião, será que a religião pode nos salvar? Eu vou todo dia na igreja, eu venho cantar com a tia Pri todo dia, agora eu vou ser livre do pecado. Mas vir somente à igreja, sem ter um coração aberto para o doutor Jesus, não vai nos salvar. Porque a Bíblia diz que Deus não habita nessas paredes feitas por mãos humanas. Faz assim com a tia. A Bíblia diz que Deus habita dentro de nós. Se eu ando em Blumenau, Ele anda comigo. Se eu vou para a escola, Ele anda comigo. Então eu preciso ter o meu coração limpo do pecado. E a religião não pode me salvar. Mas eu creio em Deus, mas eu não vivo com Ele. Pode abaixar os bracinhos. Eu não falo com Ele. Eu venho aqui no pastor Nilton, às vezes eu ouço a oração dele. Mas eu durmo na oração. Eu não oro em casa. É uma religião que não tem poder para salvar. Ei, mas a história acabou por aí? Faz assim, nós estávamos presos. Mas o bom samaritano chegou na nossa vida. Que entre o bom samaritano. Esse bom samaritano que nós vamos representar agora é o Senhor Jesus. Ele fez tudo isso que nós vimos. Jesus também sarou as nossas feridas, crianças. Jesus nos viu caído. Muitas vezes nós fomos inimigos dele. Quando a gente começou a ouvir músicas que não agradavam a ele, quando a gente começou a desobedecer o papai, a mamãe, a liderança, então a gente se torna inimigo dele. Mas Jesus não olhou para isso. Você sabia que os judeus e os samaritanos, eles eram brigados, eles se odiavam. E quando Jesus estava dizendo, quem é o teu próximo? Jesus estava dizendo, ei judeu, o teu próximo foi aquele que você o rejeitou. Quando o judeu percebeu que o samaritano foi colocado como um homem misericordioso, o judeu ficou magoado. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Ei, João 1:12. Eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ei, criança, você que levantou as mãos ontem aqui, quem já recebeu Jesus como filho de Deus, então o sangue dele foi lá na hospedaria e pagou para que nós pudéssemos ser tratados, curados. Ele não pagou com dinheiro. Sabe como é que ele pagou? Ele chegou e disse assim, olha, hospedeiro, você sabe quem é o hospedeiro que cuidou daquele homem na história de hoje? É o Espírito Santo de Deus, que está nos sarando e continuando aquilo que o Senhor Jesus começou. O sangue de Jesus veio na vida de cada um de nós e veio restaurar as nossas feridas. Mas Jesus disse assim, ei, eu vou embora por um pouquinho de tempo, mas eu não vou deixar vocês feridos, eu não vou deixar vocês caídos, eu vou deixar o outro de mim. O nome dele é Espírito Santo. É por isso que o samaritano traz com ele o azeite. Por isso que o samaritano traz com ele o azeite, que simboliza a
ação do Espírito Santo na sua vida. Não acabou o processo da cura, não acabou o processo da regeneração. O Espírito Santo está trabalhando na hospedaria chamada igreja, trabalhando as tuas feridas, trabalhando os teus traumas, trabalhando as feridas da alma. O Espírito Santo está trabalhando. Mas eu quero falar para vocês, esse Jesus fez uma promessa. O que ele falou? Você sabia que eu vou voltar? Quem está esperando Jesus voltar aqui? Com licença. Olha lá. Jesus não está mais ferido, pastores. Jesus agora está lá no céu. A Bíblia diz que a primeira vez que ele veio, crianças, fala assim, ele veio como unigênito. Fala, unigênito. Mas ele vai voltar, faz assim, ó, ele vai voltar como primogênito. Sabe o que é primogênito? O primeiro de muitos filhos. Diz assim, eu sou um filho de Deus, que fui comprado, sabe como? Pelo sangue de... Cada gota desse Jesus aqui, ó, comprou cada um de vocês. Mas esse Jesus aqui não está morto. Vem Jesus aqui pra frente, coloca aquele fundo musical, irmão. Desce aqui, Jesus, um pouquinho mais. Esse Jesus não está morto. Sabe como que está esse Jesus? Ele está glorificado. A Bíblia diz que os seus olhos são como chama de fogo. A Bíblia diz que a sua voz é como de muitas águas. A Bíblia diz que ele tem roupas talares, um cinturão de ouro, os seus pés são como latão reluzente. A Bíblia diz que da sua boca sai uma espada afiada. Na sua coxa esquerda no manto está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Fiquem em pé, igreja. Levante as mãos assim, Jesus. Sabe o que Jesus fez por você? Pode levantar. Jesus restaurou a sua vida. E porque você hoje é restaurado, vem aqui. Você também pode se tornar um bom samaritano. Porque hoje você é restaurado. Jesus está dizendo, ei, você também pode dividir, restaurar como agente de cura, porque você tem azeite chamado Espírito Santo, e você tem o sangue de Jesus que cobre a sua vida. E hoje, como bom samaritano, nós vamos andar por Blumenau, nós vamos andar na escola, nós vamos andar pela rua dizendo, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e leva para o céu. Aleluia. Você tem esse poder, criança, dentro de você. Você tem esse dunamis dentro de você. Jesus te escolheu, professor. Jesus te escolheu, pais. Jesus te escolheu, líderes, pastores, para serem agentes de cura nessa geração. Eu quero que vocês coloquem a mão no coração agora. Diz assim, eu sou o que Jesus diz que eu sou. E Jesus me comprou. Comprou todos os povos. Comprou todas as línguas. Comprou todas as nações. E Ele diz que eu sou filho. Que eu sou sacerdote. E eu servirei Ele nas regiões celestiais. Então levante a mão assim e feche os seus olhos. E você pode falar uma palavra linda para esse Jesus que te tirou da escravidão, que te libertou e disse, ei filhos, o tempo agora, falta só um pouquinho, eu estou voltando, não desista, eu não desisti de vocês naquela cruz, valeu a pena, não se rendam agentes de cura, não se vendam agentes
sementes de cura. Não se calem, profetizem. Podem subir, meus queridos. Obrigada. E agora é o momento de clamarmos por nossas crianças. Quem está sentindo a presença? O bom samaritano entrou na casa. A gente brinca com criança, mas a gente prega como gente grande, porque criança precisa de ver o modelo, de ter a palavra, porque é a palavra que restaura.